hoje nós vamos falar sobre programação em linguagem Ladder. Então, na aula de hoje, nós vamos conhecer um pouquinho mais dos elementos utilizados nessa linguagem de programação, e ao final aqui dos slides também eu vou dar uma repassadinha com vocês, bem superficial, tá, pessoal? Porque o nosso tempo é limitado, na linguagem Ladder lá no Codesys, tá? Porque lá no Zélio eu já gravei um vídeo extra para vocês, né? Já tem algumas orientações. O vídeo está disponível para vocês, o link está lá no estúdio de vocês, então hoje a gente vai utilizar o Codesys para dar esse auxílio aí também, de como iniciar um projeto lá no Codesys, como escolher a linguagem Ladder, os elementos lá. Então a gente vai ter essa parte na aula também. Mas antes a gente vai, então, né, fazer um pouquinho da nossa teoria aqui, conhecer um pouquinho mais sobre a linguagem Ladder, os elementos utilizados, e também algumas informações importantes aqui que devem ser consideradas quando a gente vai montar a nossa lógica em linguagem Ladder. Então, os tópicos da aula de hoje, nós teremos uma visão geral sobre a linguagem Ladder, falaremos sobre os símbolos utilizados, continuidade e fluxo reverso, que é importante que vocês tenham esse entendimento na hora de elaborar a lógica de vocês, os tipos de contatos, como eles são utilizados, as bobinas também, os tipos de bobinas que nós temos, como elas devem ser utilizadas. Também falaremos um pouquinho sobre detecção de eventos. Então, a principal função de um programa em linguagem Ladder é controlar o acionamento de saídas em função da combinação lógica dos contatos de entrada. E a programação a partir da lógica de contatos permite a implementação de funções binárias simples até as mais complexas. Então, a gente pode implementar ali através da utilização de linguagem Ladder funções simples, como aquelas que a gente falou um pouquinho na semana passada, quando a gente tratou ali de lógica combinacional, onde a gente tinha aquelas funções binárias do tipo AND, do tipo OR, mas a gente pode utilizar também a linguagem Ladder para construir lógicas ali, né, mais complexas, né? Então, através dessa combinação de contatos, utilizando bobinas, e também, né, na semana que vem a gente vai falar um pouquinho sobre alguns blocos funcionais, como temporizadores e contadores. Então, utilizando esses elementos, é possível a gente construir, implementar ali, né, lógicas até mais complexas. O termo ladder, ele vem da mesma palavra em inglês que significa escada. Isso porque, quando a gente observa o diagrama final de um diagrama ladder, ele se parece com uma escadinha, onde os trilhos laterais aqui, eles representam as linhas de alimentação, né? Então, a gente sempre vai estar aqui falando, né, do positivo para o negativo, como se a gente estivesse observando aqui dessa forma, certo? E aí, cada lógica aqui, né, associada a uma bobina, é como se fosse um degrau da nossa escada. Então, nós teremos aqui os trilhos laterais, sendo as linhas de alimentação, e cada lógica associada a uma bobina que é um degrauzinho da nossa escada, tá? Então, por isso que ele tem essa nomenclatura, né, de linguagem Ladder, porque ele tem essa semelhança, né, ao olhar assim a gente consegue ver como se fosse essa escadinha. E a simbologia utilizada na linguagem Ladder é muito similar à simbologia utilizada nos diagramas elétricos, principalmente para os elementos básicos, como contatos e bobinas. Então, como eu falei para vocês, né, lá quando a gente falou na semana 3 sobre as linguagens de programação, a linguagem Ladder ela é uma linguagem que surgiu justamente para trazer uma adaptação dos técnicos e trabalhadores que já tinham familiaridade com diagramas de acionamentos elétricos, diagramas de relés, quando era utilizada ali essa automação feita a relé, as lógicas a relés. Quando o CLP foi criado, então foi desenvolvida a linguagem Ladder para que esses profissionais da área que já tinham esse conhecimento aproveitassem todo o seu conhecimento, né, de forma a adaptá-los nessa nova tecnologia que é o CLP. Com isso, então, nessa linguagem de programação que foi especificamente desenvolvida para a CLP, trouxeram, então, né, essa bagagem, digamos assim, né,
de símbolos para facilitar essa adaptação. Então, aqui nós temos, né, os principais símbolos utilizados. Nós temos aqui, né, botoeiras ou contatos normalmente abertos, que são representados na simbologia Ledger. Por o contato aberto, ele é representado dessa forma, onde nós temos essas duas barrinhas aqui livres. Contatos normalmente fechados, eles também têm a barrinha aqui representando os contatos, mas aqui a gente tem uma linha na diagonal representando que existe o contato aqui, né, entre esses dois terminais, como se fosse isso. A bobina, né, as bobinas, então, são representadas aqui por esse formato, né, que parece dois parênteses ali, né, abrindo e fechando. E aí nós temos aqui um exemplo, né, de um circuitinho básico aqui de retenção, onde com uma botoeira de pulso aqui a gente precisa ter um contato de retenção, né, da bobina para que ele fique retido. Nesse caso, né, é equivalente à utilização de bobinas do tipo 7 reset, que nós vamos falar um pouquinho mais para frente quando a gente falar de bobinas. E eu vou demonstrar isso para vocês também lá no CodeSys, tá? Então, esses são alguns, né, dos símbolos aqui que a gente tem representados na linguagem Ledger. Sobre continuidade e fluxo reverso. Pessoal, é muito importante que vocês tenham esse entendimento sobre o que quer dizer continuidade, também sobre o fluxo reverso, para saber ali como montar a lógica de vocês, né, como elaborar o diagrama Ledger de vocês ali de acordo com a lógica proposta ali, né, de acordo com a aplicação. Então, com a linguagem Ledger, a ideia é representar graficamente um fluxo de eletricidade virtual entre duas barras verticais. Então, lembra lá que na nossa escadinha nós temos duas barras verticais, como se fossem ali os terminais de alimentação, e aqui nós temos os degraus da nossa escada, certo? Então, nesse caso, né, a gente precisa fazer com que essa eletricidade virtual, ela faça esse caminho, né, tenha esse fluxo aqui, sempre da esquerda para a direita, tá? E na linguagem Ledger, a gente diz que um degrau é verdadeiro, né, ou seja, energiza uma saída ou um bloco funcional quando existe uma continuidade entre a barra da esquerda e a barra da direita. Então, a continuidade ela acontece quando existe uma combinação de contatos fechados que permite fluir essa corrente virtual até a bobina. Aqui, eu vou trazer um exemplo para vocês. Nesse caso aqui, dessa lógica aqui, desse exemplo, existem alguns caminhos que podem ser feitos que dá essa condição de continuidade para que a gente possa acionar essa bobina aqui, tá? Então, a primeira forma aqui de fazer com que essa continuidade aconteça. Então, se a gente fechar o I1, I2 e 3, o I4 já é um contato normalmente fechado e ele permanecer, nós teremos essa continuidade, ou seja, esse degrau ele é verdadeiro, porque a nossa bobina aqui ela está energizada. Um outro caminho que nós temos, através de 5 e 6, que já é um contato normalmente fechado, e 3 e 4, que já é normalmente fechado, até energizar a nossa bobina. Notem que nós fizemos um caminho diferente com essa nossa eletricidade virtual, mas, de qualquer forma, a nossa bobina aqui, ela foi energizada também, então a gente tem aqui uma condição para tornar esse degrau verdadeiro, ou seja, existe essa continuidade entre a minha barra da esquerda e a minha barra aqui da direita. Ainda temos mais aqui. Então, nesse caso, através de 1, e 2, e 3, e 7, nós também conseguimos fazer essa condição de continuidade, acionando aqui a nossa bobina de interesse. Notem que caminhos diferentes, mas dando condição de que ocorra essa continuidade. E outra situação ainda, outra possibilidade, através de 5, e 6, e 3, e 7, até chegar aqui no Q1, tá? Então, notem que aqui nós tivemos, nessa lógica representada, nós temos 4 condições onde esse degrau é verdadeiro. Então, 4 combinações possíveis aqui de lógica, onde se vai tornar esse degrau verdadeiro, porque nós temos essa continuidade. Tá? Então, é muito importante que vocês se atentem nessa questão de continuidade quando vocês estão elaborando a lógica de vocês. Isso porque, às vezes, é de interesse,
né, que a gente tem esses vários caminhos de continuidade para nosso degrau. Então, existem várias possibilidades e combinações ali para acionamento da nossa bobina. Então, só lembrando da semana passada, quando a gente trata ali de uma lógica combinacional, né, para que uma saída seja verdadeira, nós podemos ter várias combinações ali possíveis, de acordo lá com a elaboração da tabela verdade e assim por diante, certo? Mas nem sempre esse é o interesse. Então, às vezes, num erro ali da nossa lógica, né, numa desatenção, a gente pode colocar um contato ali que vai dar uma condição de continuidade aqui para esse degrau que não deveria acontecer. Então, às vezes, na hora de simular o programa lá, de fazer os testes, né, acaba dando ali algum erro, acionando a saída numa hora que não era para acionar, acionando a saída junto com uma outra que não era para estar acionado. Então, é importante ter atenção nessas condições de continuidade que a gente coloca aqui no nosso degrau. Como eu falei, às vezes é necessário, é válido e é de interesse, mas às vezes não. Então, é importante que a gente tenha essa atenção. Um outro ponto aqui também para a gente se atentar é a questão do fluxo reverso. Então, quando a gente utiliza relés eletromecânicos para implementar uma lógica, o fluxo de energia pode acontecer em qualquer sentido através dos contatos. Então, quando a gente tem lá vários relés e a gente vai montar essa nossa lógica ali nos relés, a energia ela vai fluir por onde a gente tiver contato. Porém, quando a gente fala da programação em linguagem ladder, não é permitido que ocorra o fluxo de corrente elétrica virtual ali, no sentido da barra da direita para a esquerda. Então, como nós vimos, nós temos aqui a barra da esquerda para a direita. Esse sentido aqui não é permitido. Ele não deve ser válido quando a gente faz a programação em linguagem ladder. Então, a gente tem que atentar com isso. Aqui eu tenho um exemplo para vocês. Nesse diagrama apresentado aqui, se nós temos aqui algumas condições para que a nossa continuidade ocorra, para que o nosso degrau seja verdadeiro. Porém, nesse caso aqui, se nós fecharmos aqui, ó, o contato I6, I4, I2 e I3, nós teremos aqui uma condição, né, de continuidade que vai fluir nesse sentido aqui, ó, até que energize a nossa bobina. Só que notem que nesse trecho aqui, nós tivemos um fluxo reverso, tá? Ou seja, nesse trecho, a nossa eletricidade virtual, nossa corrente elétrica virtual, ela fluiu, né? Como se a gente pudesse enxergar isso, né? Essa condição de contato aqui, da barra da direita para a esquerda. Isso deve ser evitado. Então, nesse caso, se a lógica implementada traz uma condição dessa de fluxo reverso, o diagrama ele deve ser refeito de uma forma que todo o fluxo só ocorra sempre da esquerda para a direita, tá? Então, é importante a gente se atentar também nessa questão de fluxo reverso, para a gente evitar essa questão do fluxo reverso aqui. E nos programas, né, agora falando um pouquinho sobre os contatos, quando a gente elabora os programas em linguagem ladder, uma bobina pode ter quantos contatos ali forem necessários, e esses contatos podem ser abertos ou fechados, ou seja, a gente vai ter uma bobina ali nomeada com a referência dela, e a gente pode atribuir quantos contatos a gente quiser relacionados ali àquela determinada bobina. Então, ou seja, cada conjunto de bobinas e os seus respectivos contatos devem ser identificados por uma referência única. Nesse caso aqui, ó, a gente tem a bobina Q1 e nós temos aqui, ó, um contato Q1. Então, quando essa bobina for energizada, esse contato vai ser fechado, né? Ou enquanto essa bobina permanecer energizada, esse contato aqui, ele vai permanecer fechado. Então, esse contato Q1, ele corresponde a essa bobina Q1. E no programa, a gente pode ter quantos contatos Q1 aqui forem necessários, sejam eles normalmente abertos ou normalmente fechado. Só lembrando ali da questão do funcionamento. Se a gente tem ali um contato normalmente fechado dessa bobina Q1, quando a bobina ela estiver acionada,
né, aqui no caso, esse contato ele vai abrir, tá? Então, sempre se atentem, pessoal, quando falar assim, tal saída não pode energizar com outra saída. Lembra quando lá em acionamentos a gente fazia partida de motor com reversão no sentido de giro? Que a gente tinha que bloquear, por exemplo, se K1 estava energizado, a gente tinha que fazer um intertravamento ali para não acionar o K2, né? Para não acionar os dois ao mesmo tempo. É a mesma coisa. Então, eu posso colocar aqui, ó, nesse caso, né, se o meu Q2 não pode acionar junto com o Q1, eu vou associar um contato aqui do meu Q1, né, um contato normalmente fechado. Quando o meu Q1 for acionado, o contato fechado ali vai abrir e não vai permitir o acionamento de Q2, por exemplo. Tá? Então, se atentem com essa questão ali também de como utilizar esses contatos. Lembrando que aqui no diagrama a gente não tem esse limite de quantidade de contatos associado a uma determinada bobina. Então, a gente pode utilizar quantos quiser, desde que a referência aqui, né, seja a mesma. Se a gente quer um contato de Q1, a gente tem que referenciar aqui como Q1. E isso, né, ali como o Enilton falou, né, do intertravamento ali. E aí, além dos contatos das bobinas, os CLPs também permitem a utilização de múltiplos contatos de uma mesma entrada. Então, nesse caso, né, é possível repetir o contato de uma mesma entrada na forma de normalmente aberto ou normalmente fechado, quantas vezes forem necessários. Então, aqui a gente tem um exemplo, ó, a gente tem um I1 aberto aqui, a gente tem um I1 fechado aqui, a gente tem novamente um I1 aberto aqui. Então, a gente vai adicionando esses contatos de uma mesma entrada, quantas vezes forem necessários, em quantos degraus ali do nosso programa for necessário. Essa é uma vantagem também, né, em relação quando a gente pensa ali em acionamentos em dispositivos físicos, por exemplo. Então, vamos pensar que lá conectado na entrada desse CLP, a gente tem uma botoeira relacionada ali, ligado nessa entrada I1. Então, normalmente a botoeira ela tem ali uma quantidade limitada de contatos, né, de blocos de contatos mesmo, quando eu falo de físico, né, então quem já viu ali na bancada, né, ou até mesmo na prática aí, uma botoeira, né, que tem um bloco de contatos, a gente tem uma limitação física mesmo nessa botoeira, né, de quantidade de contatos que a gente pode ter, seja normalmente aberto, seja normalmente fechado. Então, aqui nesse caso, a gente pode ter um bloco de contato só, físico, nessa botoeira, e aqui a gente replicar esses contatos relacionados que estarão ligados nessa entrada, quantas vezes forem necessários no nosso programa. Então, toda vez que nosso botoeira lá, né, a gente pode pensar aqui, ó, numa botoeira aqui, tantas vezes ela for acionada, todos esses contatos vão responder, desde que isso esteja lá no nosso I1, por exemplo, certo? Então, a gente tem também nessa questão de repetição de contatos ali, que também fica ilimitado ali, a gente pode utilizar quantas vezes a gente quiser. Mas aí, quando a gente fala dessa questão dos elementos físicos, de contato normalmente aberto, normalmente fechado, a gente tem que dar uma atenção especial quando a gente utiliza elementos de entrada com contatos do tipo normalmente fechado. Então, a gente deve lembrar que no programa do CLP, tá? Então, vamos fazer aqui, ó. Que a gente tem o nosso contato aqui, e aqui a gente tem nosso CLP. Se aqui a gente tem um contato normalmente fechado, esse contato, ele só vai permanecer normalmente fechado vou colocar aqui, I1, tá? Esse contato, ele só vai permanecer nesse estado de normalmente fechado se a sua entrada não estiver energizada, tá? Então, vamos colocar aqui, ó, que a gente tem lá o nosso botão de emergência, por exemplo, tá? Vou dar um exemplo de emergência aberto, porque depois vocês vão entender. Então, a gente tem um botão de emergência que está com um bloco ali normalmente aberto, tá? Esse contato está aberto fisicamente falando, está conectado lá na I1 do nosso CLP. Enquanto esse bloco aqui estiver aberto e a nossa I1 não estiver energizada, esse contato meu aqui, ó, de I1, ele vai permanecer fechado. Porém, quando a gente fechar isso daqui e o I1 for energizado, então aqui
a nossa I1 ela foi energizada, o que acontece? Esse contato ele vai abrir. Isso porque o contato normalmente fechado, no programa, ele só permanece no estado fechado se a sua entrada não estiver energizada. Então, no caso que a gente utiliza um botão de emergência que normalmente, né, na prática, lá no físico, né, a gente utiliza o botão de emergência com contato normalmente fechado, a gente precisa usar aqui no nosso I1 um contato normalmente aberto. Porque se essa entrada está energizada, isso aqui vai permanecer fechado. Então, é importante a gente ter essa visualização, tá? Então, aqui no slide eu deixo para vocês, ó. Que aqui é como se fosse uma chave fim de curso conectado aqui ao I1. Notem que o I1 aqui, ele é aberto, ó, aquilo que eu falei para vocês. Porque enquanto esse bloquinho estiver fechado, o meu contato vai estar fechado aqui. Se eu tiver um contato normalmente fechado, enquanto o fim de curso estiver fechado aqui, ele vai estar aberto. Então, sempre lembrar dessa questão de como que vai estar trabalhando nossa entrada física lá que está conectado no CLP, tá? Então, sempre pensar, eu quero que esse contato ele permaneça fechado, eu quero que ele permaneça aberto. Como que vai estar o meu bloco físico lá? Como que vai estar o meu elemento físico? Seja um sensor, seja uma botoeira, seja um fim de curso, enfim. Então, a gente tem que ter esse cuidado, tá? Então, aqui, quando utilizamos um dispositivo físico externo do tipo normalmente fechado, esses vão alimentar continuamente a entrada do CLP e, com isso, o contato equivalente interno será comutado. Então, a gente tem que pensar nessa questão aqui. Falando um pouquinho sobre as bobinas. Então, as bobinas usadas na linguagem ladder podem ou não possuírem capacidade de memória. As bobinas comuns se caracterizam por não possuírem essa capacidade, né? Ou seja, elas só permanecem ativas enquanto forem acionadas por algum sinal. Enquanto o elemento de entrada ali, né, a condição que dá de continuidade ali para aquela bobina permanecer acionada, ela precisa ser ali constante para que essa bobina permaneça acionada. Caso contrário, ela vai desativar ali, né, porque ela não tem essa capacidade de memória. Então, aqui a gente tem esse exemplo, né, de utilização de bobina comum. Nesse caso aqui, um contato na entrada I1 e o Q1. Então, nesse caso, enquanto o I1 permanecer fechado, aqui, a nossa bobina vai permanecer acionada, vai permanecer ligada. No momento que a gente abrir aqui o I1, essa bobina, ela também vai desenergizar. Para operações que necessitem de memorização, a gente pode utilizar a bobina do tipo SET. E aí a instrução SET vai ligar uma saída e vai manter ela ligada, mesmo que o contato da entrada deixe de conduzir. Então, nesse caso aqui, se o nosso I1, quando o nosso I1 for aqui fechado, essa bobina ela vai acionar. Quando o I1 for aberto novamente, essa bobina vai continuar acionada. Isso porque é uma bobina do tipo SET. Para que ela seja desativada, a gente precisa acionar a instrução reset. Então, quando der um pulso aqui no I2, aí vai acionar o reset aqui e vai desenergizar tudo, tá? E aí, mesmo aqui, né, se a gente permanecer o I2 fechado aqui, mesmo que a gente tente aqui ligar o set, ele não vai, porque tem a condição aqui do reset. Então, sempre também se atentar, pessoal, nessa questão de quando a gente utiliza essas bobinas do tipo set e reset, a gente tem que garantir que o reset, ele, né, a gente deu um pulso aqui, reseta a nossa saída, mas depois a gente tem que abrir aqui novamente, senão depois a gente não consegue acionar a instrução set aqui de novo para acionar essa saída. Então, sempre prever também de que forma que esse mecanismo do reset aqui, ele vai permitir, né, que ele seja acionado novamente. E falando das bobinas, né, como a gente falou dos contatos, que a gente pode repetir quantas vezes forem necessários ali no programa, sobre as bobinas, é desaconselhável que a gente repita uma bobina em degraus diferentes do programa. Isso porque essa repetição de bobinas em degraus diferentes, ela torna a lógica do programa confusa, e isso pode, né, dificultar a interpretação da lógica e até mesmo ocasionar erros ali durante a execução do programa. Então, não é aconselhável ali que se repita bobinas, né, em degraus diferentes ali do nosso programa. E além dos relés e bobinas associados
as saídas físicas, os CLPs também contam com relés internos, né? Como se fossem ali contatores auxiliares, né? Quando a gente trabalha com contator, com relé lá na prática, como se a gente utilizasse ali esses contatores auxiliares. Isso porque, né, esses relés internos, eles são usados ali para armazenamento temporário de dados, ou seja, a gente precisa, na nossa lógica, acionar ali, fazer um acionamento, mas esse acionamento ele não pode comprometer ali uma saída física do nosso CLP. Lembra que as saídas do CLP, a gente tem ali uma limitação, de acordo com o modelo, de acordo com a especificação. Então, muitas vezes a gente precisa de ter ali um elemento auxiliar dentro da nossa lógica, mas que não vai representar nenhum acionamento físico lá na saída do CLP. Para isso, nós temos aqui, né, no caso lá do Zélio, a gente encontra nesse M, né, como se fosse de memória mesmo, tá? E aí, ele vai funcionar como uma bobina normal. Então, a gente tem a bobina, associa aqui o contato que a gente quer, né, dessa bobina aqui de memória, e aí a gente trabalha essa lógica ali no nosso programa, ali no nosso diagrama, como a gente precisar. Mas essa bobina aqui do M1, apesar, né, de ela tá fazendo ali um trabalho, dela tá fazendo ali um acionamento, ela não vai comprometer nenhuma saída física ali do meu CLP. Então, a gente tem esse recurso também de utilizar esses elementos, né, esses relés auxiliares aqui, esses relés internos, como elementos ali de memória dentro do nosso programa. E aí também uma outra função que nós temos é a detecção de eventos, tá? Então, normalmente ela é usada, né, como detecção de borda em alguns CLPs, e elas possuem uma instrução própria para essa finalidade. Isso porque, em alguns casos, a gente precisa registrar o instante em que uma entrada foi acionada, e não o seu estado. Então, um bloco de detecção de borda faz com que o acionamento de uma entrada seja detectado somente uma vez durante um ciclo de scan do CLP. Então, mesmo que a entrada permaneça ativa, o bloco ele só vai ser ativado novamente quando for detectada outra transição de estado da entrada, né? Ou seja, nesses casos aqui, não interessa para nós se a entrada aqui permanece ativa ou não, se o contato permanece fechado ou não. A gente só vai detectar aqui quando houver essa mudança de borda. E aqui a gente tem essa simbologia, né, um pouquinho diferente aqui, ó, como se fosse um degrauzinho mesmo, tá? Então, essa é uma outra função que a gente tem lá, uma outra opção que a gente tem, né, para detecção de borda, tá? Isso aqui no Zélio. Lá no CodeSys é um pouquinho diferente, mais à frente eu passo para vocês também, para não é nada que a gente vá usar de momento, então vamos com calma também, para não apavorar vocês aí, beleza? Pessoal, aqui estão as referências da aula de hoje, tá? A gente tem um tempo ainda, como eu falei para vocês, eu vou abrir o CodeSys com vocês, vou iniciar um projeto aqui no CodeSys para auxiliar vocês também, para quem está tendo dificuldade, tá? Só um momentinho que eu vou ver aqui o chat, deixa eu ver aqui. Enilton, realizar um exercício próximo ou parecido com os que estamos vendo nas atividades. Eu não sei de qual atividade que você está falando, mas assim, é praticar, pessoal. Pegar o enunciado ali, entender a lógica que está sendo proposta e como vai montar ali, né, essa lógica. Como eu falei para vocês, alguns exemplos têm sido dados nos vídeos extras que eu estou disponibilizando para vocês. Uma dica que eu dou para vocês, né, como a gente não falou ainda aqui de lógica sequencial, enfim, esses exemplos aqui trabalhem com aquele conteúdo da semana passada, de lógica combinacional, de tabela verdade, entendam, tá, pessoal? Entendam como faz para montar essa lógica lá, seguindo aqueles 4 passos, né, da lógica combinacional que a gente falou na semana passada. É justamente para isso que vocês têm aquela atividade de estudo 1 de vocês, tá? Então, tem que seguir aqueles passos para quem tem essa dificuldade de montar lógicas ali, entender principalmente aquelas funções, né, que a gente falou na semana passada, função do tipo E, função do tipo OU, porta inversora ali, que a gente tem os contatos normalmente fechados, entender como isso vai funcionar para que vocês possam ir construindo a lógica de vocês. Então, entender que quando a gente fala de uma
porta lógica do tipo e, do tipo end, né? Uma função lógica, a gente vai estar falando ali de contatos em série. Quando a gente fala da lógica ou, da função ou, a gente vai estar falando ali em contatos em paralelo. Só que, não necessariamente, assim como eu dei o exemplo na aula passada aqui com vocês durante a aula, não necessariamente a gente vai ter um contato apenas em paralelo. Vai depender da quantidade de entradas que a gente tem. Então, peguem o exemplo da semana passada. Por mais que ele seja ali uma tabela verdade com valores arbitrários, mas entendam o que está sendo feito. Entendam como que é construído aquela lógica, pessoal. É lógica, tá? O próprio nome já diz. E aí, dúvidas específicas que vocês tenham, os professores mediadores estão à disposição, eles estão trabalhando bastante para responder as dúvidas de vocês, mas é importante que vocês entendam esse básico, tá? De como que funcionam ali essas funções lógicas básicas, conforme foi feito ali, né, aquele passo a passo na semana passada, beleza? E aí, qualquer dúvida que vocês tenham, pessoal, eu não sei montar uma tabela verdade, pode ser a dúvida de vocês. Manda para o professor mediador, que aí a gente vai dando as tratativas necessárias, beleza? O Felipe ele perguntou ali sobre a questão das memórias, né, na programação, qual regra para usar? Eu acho que se você está falando daqueles auxiliares ali, né? A regra para utilizar é quando você tem a necessidade. Então, por exemplo, a bobina que você precisa acionar naquele degrau não é uma saída física, ela não vai estar relacionada ali a algum elemento físico, alguma saída física do CLP. Então, você precisa fazer um acionamento como se fosse interno no seu programa, no seu diagrama, mas que ele não vai estar associado a nenhum elemento físico, por exemplo, a nenhuma saída física. E aí você pode utilizar a memória, porque daí você não compromete ali, né, nenhuma saída do seu CLP. E aí a questão de quantas podem ser utilizadas, quantas forem necessárias, desde que esteja disponível ali dentro do ambiente de programação. Lá no Zélio mesmo tem bastante ali, o suficiente para que vocês consigam utilizar para aquela quantidade de linhas possíveis ali, tá? Então, assim, pode utilizar conforme a necessidade, tá? Então, fica a critério de vocês. Nelson, o exemplo ali do fluxo reverso, eu vou refazer aquela lógica e mando para vocês, tá? Gravo um videozinho, explico para vocês como refazer ali para evitar aquela questão de fluxo reverso, tá? É que agora, até desenvolver aqui, explicar, tomaria muito tempo, mas aí depois eu gravo um materialzinho para vocês, tá? Explicando com aquele mesmo exemplo aqui do slide, aí eu disponibilizo para vocês também, para vocês darem essa olhada. Pessoal, os vídeos que eu estou disponibilizando extra, os professores mediadores postam dentro do ambiente de estudo de vocês. Eu não sei se está em material extra ou se está lá nos fóruns das disciplinas. Se eles criaram um tópico ali nos fóruns, e embaixo ali tem os vídeos, tá? Mas eu sei que eles estão disponibilizando para vocês. Então, já tem ali uns 3 vídeos ali disponível para vocês, tá? Então, procurem ali, ó, onde que tá. O Guilherme falou que uma prática do laboratório faz esse caminho reverso no programa já feito da prática. Pessoal, no gabarito da atividade da prática, pelo menos no que eu desenvolvi, não tem fluxo reverso, tá? Então, dei uma repassada aí no diagrama de vocês, que eu não sei qual que é o diagrama que vocês estão utilizando lá para a prática. Felipe perguntou ali sobre a questão de valores analógicos de temperatura, se é necessário algum bloco na programação para realizar a conversão desse valor analógico.
Sim, Felipe. Então, quando a gente trabalha, né, quando a gente falou lá na aula sobre o hardware dos CLPs, né, a gente tem lá a questão de entradas digitais e entradas analógicas. As entradas analógicas, o que, que acontece? Elas fazem a medição lá, por exemplo, de temperatura na planta, e elas precisam converter esse valor analógico. Então, essas entradas analógicas, elas têm um conversor analógico digital para passar para o processador um valor digital. Então, para isso, a gente precisa utilizar esses conversores, certo? No Zélio, eu não lembro muito bem como que faz isso, mas no CodeSys, a gente precisa declarar a forma que a gente faz a declaração da variável, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês, eu vou abrir aqui. As variáveis que a gente vai utilizar aqui nos exemplos são todas booleanas, tá, pessoal? A gente não vai trabalhar com valores analógicos para não dificultar muito aqui o entendimento, né? Então, vai ser variáveis booleanas, mas na declaração, né, no caso ali do CodeSys, a gente tem que declarar ali como não booleana, né, valores inteiros ali, números reais, beleza? Eu vou parar a tela aqui, pessoal. Eu vou pedir para a professora Paola trocar. Eu vou subir a tela aqui para abrir um projeto aqui no CodeSys para vocês, tá? Para vocês acompanharem desde o começo aqui. Então, assim, pessoal, eu vi vocês falando ali que o arquivo que não dá para abrir no CodeSys, enfim. O que aconteceu com esse problema de abrir arquivo no CodeSys? O meu CodeSys, ele estava desatualizado. Ele estava uma versão anterior àquela que está disponível para baixar no site. Tá? Então, por isso que os arquivos eles estavam dando erro. Sobre isso, eu gravei um vídeo extra explicando como fazia para abrir aqueles arquivos, tá? Então, lá no estúdio de vocês tem um videozinho explicando que vocês vão abrir, vocês vão fazer ali uma compatibilização, vão salvar o arquivo na versão mais recente de vocês e ele vai abrir normalmente. Isso foi feito por mim, eu testei, o professor mediador testou e deu tudo certo, por isso que nós disponibilizamos o vídeo para vocês. Nesse meio tempo, eu consegui atualizar o meu CodeSys aqui do meu computador, e eu acredito que o professor mediador já tenha substituído os arquivos que eu disponibilizei para vocês do CodeSys para essa versão mais recente, que não vai ter problema para vocês abrirem. Mas se estiver dando lá uma incompatibilidade de versão, falando que o programa foi feito em uma versão anterior, tem um vídeo lá explicando, tá, pessoal? E assim, vou ser bem direta com vocês, não tenham preguiça de assistir os vídeos, é um vídeo ali curtinho, acho que ficou 4 minutos, 5 minutos, não sei. Porque isso tudo, pessoal, é conhecimento para vocês, é ganho para vocês, porque se amanhã ou depois na prática, vocês trabalhando, vocês precisam fazer uma manobra dessa, o que pode acontecer, vocês têm um caminho ali de como seguir, certo? Outra coisa que questionaram também para o professor mediador, por que usar o CodeSys se não precisa, porque tem o Zélio. Gente, eu tô aqui mostrando para vocês ferramentas, apresentando para vocês, ensinando para vocês ferramentas que é válido para vocês. Quanto mais eu penso assim, né? Quanto mais ferramentas vocês conhecerem, vocês tiverem ali para saber utilizar, ou pelo menos de como iniciar, melhor para vocês. Isso é conhecimento, tá? E aí, nas atividades específicas que estiverem pedindo Zélio Soft, vocês façam no Zélio. O que estiver pedindo no CodeSys, vocês façam no CodeSys. O que não tiver especificado que é para utilizar, vocês utilizem o que vocês acharem melhor, tá? Ou até mesmo, se quiser utilizar um outro que vocês conheçam, só se atentem à questão da linguagem de programação que está sendo solicitado, tá? Se eu não me engano, a atividade mapa, na etapa 1, eu solicito linguagem SFC, mas eu não especifico qual software vocês têm que utilizar. Sugiro que faça pelo CodeSys? Sugiro, mas se vocês conhecerem outro, tiverem familiaridade e quiserem fazer com outro, fica a critério de vocês. O que vai importar vai ser a lógica correta. Agora, o que tiver especificando que precisa fazer no Zélio,
faça no zero, beleza? Então, vamos lá, pessoal. Aqui, página inicial do CodeSys, tá? A gente ainda tem alguns minutinhos. Como que a gente começa aqui no CodeSys? Como que a gente vai iniciar um novo projeto? Então, estou abrindo o CodeSys agora e quero criar um programa em linguagem Ladder. Vou vir aqui em novo projeto. Projeto padrão, tá? Ah, pessoal, outra coisa, outro detalhe que eu vou falar para vocês aqui antes. Teve aluno pedindo para o professor mediador também, mandando dúvida ali, que deu erro na hora de compilar o programa porque não carregou as bibliotecas. Pessoal, se vocês não instalarem a versão completa do CodeSys, quando vocês vão instalar, abre a janelinha ali. Ele dá a sugestão de que vocês instalem o completo, com todos os checkbox lá marcado ou personalizado. Se vocês forem no personalizado e não instalar as bibliotecas, vai dar erro na hora de vocês executarem ali, compilarem o programa. Então, quem está tendo erro porque não tem biblioteca instalada e dá esse erro de biblioteca, desinstala o programa e instala novamente a versão completa. Isso eu falo para vocês lá no vídeo que eu ensino ali o caminho para baixar o CodeSys, tá? Então, assim, assistam o vídeo e se atentem aos detalhes também. Instala a versão completa para que baixe todas as bibliotecas que vocês vão precisar, beleza? Então, vamos lá. Baixou o CodeSys, instalou a versão completa com tudo que tem direito ali, iniciou novo projeto. Projeto padrão, vou colocar aqui exemplo 1. A pasta aqui, deixa eu ver em qual pasta que tá. Beleza? Selecionei ali a pasta que vocês querem salvar, dá um OK. Aqui ele vai abrir essa outra janela que você está a ponto de criar um novo programa, um novo projeto padrão, enfim, tá? E aí aqui vocês vão escolher aqui, ó, dispositivo. Mantém nesse CodeSys Control Win V3, aqui o meu 64 aqui, CodeSys, tá? Vocês vão ver que tem várias versões aqui. Mantém nesse Win V3, certo? Geralmente é o que vem, mas verifiquem se o de vocês estão. Se não tiver, acesse esse daqui, Ctrl+Win V3, 64, CodeSys, tá? Eu não sei, eu acredito que esse 64 aqui seja os bits ali da instalação, se de quem for 32 tiver 32, segue no 32, mas tem que ser esse Ctrl+Win V3, beleza? E aqui, ó, programa do PLC, em qual linguagem de programação, tá? Então, aqui, gráfico contínuo de funções a gente não vai utilizar, gráfico da linguagem Ladder, gráfico de funções sequenciais, gráfico de bloco de funções, Ladder LD2 e texto estruturado. Pessoal, quando vocês forem criar em linguagem Ladder, pegue gráfico da linguagem Ladder. Esse Ladder LD2 aqui, na versão anterior, ele nem tinha. Então, ele é uma versão ali que a gente tem um pouco mais de dificuldade de inserir contatos em paralelo, de inserir alguns elementos, ele é mais limitado. Então, sempre aqui, ó, gráfico em linguagem Ladder, gráfico da linguagem Ladder, esse LD aqui, certo? E vai dar um OK. Ele vai carregar. E aqui vocês podem dar 2 cliques nesse PLC programa aqui, ó, PLC PRG, programa, tá? Vou fechar aqui essa caixinha de ajuda e aí a gente vai ter aqui os elementos. Aqui do lado direito, nós temos a nossa caixa de ferramentas com os elementos que nós vamos precisar. Aqui, ó, nós temos os elementos Ladder, tá? Então, contato negado, contato paralelo negado, bobina, definir bobina. Aqui os temporizadores e contadores, que nós vamos falar na semana que vem, entre outros blocos, beleza? Vamos montar uma lógica bem simplesinha aqui de acionamento de uma bobina, tá? Aí a gente faz acionamento da bobina com retenção e coloca aqui uma bobina do tipo 7R7 para vocês entenderem o bem básico que a gente falou na aula de hoje, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, um contato normalmente aberto e vou arrastar aqui na minha linha. Notem que aqui a gente tem essas interrogações. A gente precisa, aqui no CodeSys, declarar as nossas variáveis.
Lá no Zélio, a gente tem lá já I1, I2, I3, Q1, Q2, Q3. Aqui não. Aqui ele vem ali de forma genérica e a gente precisa declarar. Nessa parte aqui de cima, ó, a gente tem as variáveis do nosso programa. Então, vocês podem clicar aqui no ponto de interrogação, tá? E eu vou escrever aqui, por exemplo, I1. Vou dar um Enter e ele vai abrir a janelinha de declarar a variável. Aqui, ó, tá aquilo que eu falei para vocês, né? Que alguém tinha perguntado ali sobre questão de variável de leitura analógica, tá? Quando a gente vai considerar somente ele contato aberto ou fechado, a gente deixa aqui no booleano, tá? Que vai ser variável do tipo booleano, ou seja, ou vai ser 0 ou vai ser 1, ou vai ser acionado ou não acionado. E aí, depois, a gente tem aqui outras opções, né? Então, inteiros, data, enfim, tá? String, real, então, outros tipos. Nesse caso, a gente vai declarar como booleana, tá? Então, nosso PLC programa, as outras coisas não precisa mexer. Vai dar um OK, a nossa variável vai estar declarada aqui em cima. Aqui, vocês podem colocar 2 barras e fazer um comentário, tá? Então, vou colocar aqui entrada e 1. Tá? Então, se vocês quiserem comentar ali, descrever o que é cada entrada aqui, ó, vou colocar aqui, posso colocar aqui, ó, botão liga, tá? Para ir entendendo ali, conforme vocês vão construindo essa lógica de vocês, e entendendo o que representa cada uma dessas entradas, tá? De acordo com a lógica de vocês. Vou colocar aqui um contato negado, que é para a gente ter ali um botão para... Não, aqui eu não vou colocar, não. Na próxima eu coloco. E vou colocar uma bobina aqui. A minha bobina, posso colocar aqui o meu Q1. Vou dar um Enter, preciso declarar essa variável, porque ela não foi declarada ainda no meu programa. Vou dar um OK, tá? Então, lógica bem fácil. Se eu quisesse colocar aqui, ó, um contato aberto na minha próxima linha aqui, e quisesse atribuir a minha bobina Q1, por exemplo, quando eu der um Enter, eu não preciso declarar novamente o meu Q1, porque ele já foi declarado aqui atrás. A minha variável Q1, ela já está declarada aqui no meu programa. Então, eu não preciso declarar, tá? Vou excluir aqui. E aí, isso daqui não tem erro, tá? É uma bobina do tipo sem memória, que é uma bobina simples. Deixa eu fazer a simulação aqui com vocês. Mas, assim, sem erro, né, pessoal? Simulação. Isso aqui eu falo para vocês também no vídeo, tá, pessoal? De como colocar aqui em simulação, tá? Já tem o vídeo também de simulação lá do CodeSys. Vou conectar. Vou dar um início aqui. E aí, enquanto meu íon estiver acionado, enquanto meu íon for verdadeiro, a minha bobina vai ser verdadeira. Quando meu íon passar para falso, a minha bobina também desenergiza, tá? Bem simplesinho. E aí, a gente pode fazer, clica com o botão direito, inserir um contato paralelo abaixo, e aí aqui, ó, eu posso colocar um Q1, que vai ser o meu contato de retenção. Só que, lembrando lá da lógica de acionamentos elétricos, quando a gente faz esse intertravamento, né, esse selo aqui, a gente precisa ter um botão desliga, né, porque senão a gente não consegue desligar isso daqui. Então, agora sim, vou pegar um contato negado e vou colocar ele aqui, ó. Mas aqui ele ficou errado. Deixa eu excluir ele aqui. E agora sim, vou colocar aqui, ó, um contato paralelo, tá? Então, Q1, não preciso declarar que está declarado. O meu I2, eu vou ter que declarar, porque eu não mencionei o I2 ainda no meu programa. E aí, aqui a gente tem aquela lógica basiquinha com retenção. Tá? Vou conectar aqui. Então, bem simples, pessoal. Ó, vou dar um pulso aqui no meu I1. Mesmo que o meu I1 não permaneça acionado, o meu Q1 vai permanecer, porque eu tenho esse contato de retenção aqui. Quando eu der um pulso aqui no meu I2, aí sim a gente desliga a nossa saída Q1, tá? E assim, normalmente, lógica simples. Agora, vamos colocar aqui
uma bobina do tipo 7R7, rapidinho para a gente finalizar. Aqui, pessoal, vocês viram que quando eu inseri aquele contato, que ele ficou em paralelo com os dois, eu não queria, eu excluí, e aí eu selecionei somente o contato que eu queria aqui para colocar em paralelo, tá? Se eu quiser fazer, por exemplo, um paralelo entre esses dois, eu seleciono os dois juntos, então, clico em um, seguro o Ctrl, clico em outro. Botão direito, inserir contato paralelo abaixo, ele vai inserir contemplando aqui o paralelo dos dois. Se eu quiser somente aqui no I1, inserir contato paralelo abaixo, tá? Ah, eu coloquei um contato aberto aqui, mas ele era para ser negado. Pessoal, botão direito, negação, ele já vai negar o contato aqui, sem precisar apagar e fazer de novo, tá? Mas assim, pessoal, recomendo que utilizem a ferramenta, certo? Essa bobina aqui, ó, ela tá uma bobina simples, sem memória, digamos assim. Eu posso colocar aqui, ó, inserir definição da bobina. Ele tem um Szinho aqui, vocês vão ver, tá? Ah, ele deu errado. Deixa eu apagar e colocar outra. Então, vamos lá. Ó, definir bobina. Aqui a gente tem uma bobina do tipo S. Agora sim, ela ficou S. Vou colocar Q1, porque eu já tenho ele declarado, tá? Então, tem o Szinho aqui da função set. Vou inserir um contato aqui embaixo do meu I2. Meu I2 já está declarado aqui nas minhas variáveis. E vou colocar uma bobina, um reiniciar bobina. Bobina do tipo R. E aí, eu vou ter aqui, coloco Q1, tá? Então, aqui, com instrução set reset, duas entradas aqui, uma vai ligar, outra vai desligar. Vamos conectar aqui no CLP para a gente fazer essa simulação. Dá um F7 aqui. O nosso Q1... o meu I2 está acionado aqui, ó. Então, vamos lá. O meu I2 tinha ficado acionado. Se eu der um F7 aqui, o meu Q1, ó, que tá nessa linha, ele tá como verdadeiro. Eu posso desligar a minha entrada I1, que a minha saída vai permanecer verdadeira. O Q1 aqui, tá? Quando eu acionar o meu I2, aí sim o meu Q2 vai desenergizar, certo? Então, aqui, instrução do tipo set reset. Só que lembrem que eu falei para vocês, enquanto o I2 estiver energizado aqui, mesmo que eu tente acionar aqui pelo I1, ó, o Q1, ele fica falso, ou seja, ele não fica verdadeiro, porque o meu I2 ele vai ter preferência aqui, tá? Aí sim, se a gente desacionar o I2, ele vai acionar a saída aqui, tá? Então, atenção nessas questões aí. Pessoal, eu sei que fica corrido, mas assim, prática e vocês estudarem e conhecer a ferramenta, tá? Como eu falei, entra ali na linguagem ladder, aqui a gente tem os elementos, beleza? Faz aí lógicas simplesinhas, parte das atividades de vocês é somente contato, não tem temporização, então o que for somente contato, vocês já vão treinando fazer, pensando nessa lógica, vai elaborando ali, entendendo como que funciona essa lógica, tá? Temporizadores, a gente vai falar na semana que vem, e aí sim a gente vai colocar mais elementos. Eu falo alguma coisa de temporizadores para vocês já em um vídeo lá do Zélio, um vídeo de instrução sobre a etapa 2 da atividade mapa, então já tem alguma coisa de temporizadores lá do Zélio, e na semana que vem eu trago para vocês aqui temporizadores aqui no CodeSys também, certo? E como eu falei, pessoal, dúvidas específicas que vocês tenham, mandem para os professores mediadores, certo? Não fiquem com dúvidas. Deixa eu ver aqui no chat rapidinho. Iago, na atividade mapa, a etapa 2 da atividade é todo em ladder, certo? Então, tudo em linguagem ladder e no Zélio Soft, conforme está especificado lá na atividade. Iago, o mapa tem duas atividades, tem duas etapas, ó, o Ricardo falou ali para você. Na atividade mapa são duas etapas. Na primeira tem que ser em SFC, na segunda em linguagem ladder e na segunda atividade no Zélio Soft, certo? Então,
se atentem à atividade mapa, o que está pedindo, qual a linguagem que está pedindo, qual o ambiente que está pedindo, tá? E qualquer dúvida que vocês tenham, manda para o professor mediador enquanto vocês ainda têm tempo. Vocês ainda têm tempo para fazer atividade mapa. A atividade está aberta aí já faz 1 mês, né? Então já deu tempo de vocês baixarem, entenderem, baixa ali a atividade, entende. Nós já falamos um pouquinho das linguagens de programação, hoje falamos de linguagem Ladder, temporizadores eu sei que vocês precisam, na semana que vem a gente já vai ver. Então, vai acompanhando a atividade mapa durante o módulo, não deixa para fazer lá na última semana, beleza? Pessoal, então é isso. Para não atrapalhar também o horário da professora Paola, a gente já excedeu um horário. Dúvidas, mandem para o professor mediador, que eles estão em contato direto comigo. Toda semana a gente está respondendo dúvidas juntos, então não deixem para a última hora, já mandem as dúvidas de vocês para que a gente possa dar a tratativa para vocês o quanto antes, beleza? Boa noite, pessoal, uma boa próxima aula aí para vocês e até semana que vem.